Os meus alunos vivem me perguntando qual é o seu pianista predileto, qual é o seu violonista predileto, qual é o seu concerto predileto e etc. Eu não gosto muito de responder essa pergunta, eu acabo geralmente fugindo dela, porque acho estranho estabelecer as comparações entre as coisas. Eu deixo as comparações para, sei lá, para o universo das competições de piano, por exemplo, etc. E mesmo assim eu acho meio cruel isso daí. Enfim, mas entendo a necessidade. Mas outro dia um aluno estava me perguntou aliás várias vezes assim, qual que é o meu concerto para piano predileto. E eu falei, bom, já que eu tenho que dar uma resposta, né, vou pensar um pouquinho. E eu vou responder que, são dois, tá? A princípio são dois. Eu tenho vários concertos para piano que eu adoro, mas os que eu mais gosto, se eu tivesse que escolher mesmo, e eu vou ter que escolher dois, porque eles são impossíveis de serem comparados um com o outro, eles são absolutamente muito diferentes. Acho que a única coisa que eles têm em comum é o fato de serem concertos e serem para piano, então é o piano de orquestra e terem cada um deles 3 movimentos. Mas são o concerto número 1 em Ré menor de Brahms, e o concerto em Sol maior de Ravel, concerto para piano número 1 em Sol maior de Ravel. E por que eu gosto muito desses dois concertos? Bom, primeiro, são dois universos completamente diferentes mesmo. O de Brahms até é interessante, porque ele parece mais uma obra sinfônica como um todo, e realmente ele mesmo confessa numa carta para Clara Schumann que ele estava trabalhando em algo que era para ser uma sinfonia e depois ele mudou de ideia e transformou num concerto para piano. Até interessante que até o primeiro tema, no começo do primeiro movimento, ele é até feito pela orquestra, o piano entra fazendo o segundo tema, enfim. E ele tem 3 movimentos, está em Ré menor, o segundo movimento é um movimento lindíssimo, mas em Ré maior, e é interessante que esse segundo movimento, ele é uma espécie de diálogo entre o piano e a orquestra, eles estão o tempo inteiro dialogando. E o quarto movimento, que é um rondó. O primeiro movimento desse concerto de Brahms está em forma sonata, tal, e o último movimento está em forma rondó. Eu gosto muito desse concerto por esse caráter sinfônico que ele tem, ou seja, a orquestra conversa, a orquestra fala muito, né? E o piano não está ali só para se exibir como um instrumento, ele está como um componente, ele dialoga com a orquestra o tempo inteiro. Eu acho as harmonias extremamente requintadas de Brahms, aliás, de modo geral, Brahms tem harmonias super requintadas, e esse concerto ele é uma obra composicional muito, para mim, muito madura, apesar dele ter composto isso com 20 e poucos anos, né? Enfim, é um concerto que eu adoro. E o de Ravel, e se eu tiver que recomendar uma performance especificamente desse concerto de Brahms, Hélène Grimaud. Hélène Grimaud acho que é uma boa alternativa. Eu gosto muito, acho muito equilibrada a interpretação dela. E o outro concerto de Ravel, que eu falei, em Sol maior, eu gosto por outros motivos. Ravel é muito interessante, porque a orquestração de Ravel, ela é quase que uma obra arquitetônica com coloridos diversos, tem muita... parece que, sabe quando você abre um relógio suíço, assim, tem todas aquelas engrenagens lá dentro, assim, a orquestração de Ravel para mim tem muito disso.
Esse, ao contrário do de Brahms, é de muito exibicionismo virtuosístico. Eu não estou querendo dizer que o concerto de Brahms é fácil tocar no piano, muito pelo contrário. É bem difícil também. Mas o de Ravel exibe o piano mesmo como instrumento, principalmente no primeiro e no último movimento. E o segundo movimento desse concerto de Ravel, ele é de uma beleza lírica assim, estrondosa, é um caráter completamente diferente do movimento lento central do concerto de Brahms, que é um diálogo entre o piano e a orquestra, uma coisa mais com um caráter mais coral, e esse concerto de Ravel já não, esse movimento central ele é muito lírico, é uma melodia acompanhada mesmo, uma melodia acompanhada, tem hora que a orquestra está mais presente, menos presente, mas enfim, mas é um concerto lindíssimo, esse movimento central é lindíssimo. E se eu tiver que recomendar uma gravação, Martha Argerich, sem dúvida, qualquer uma delas, tem várias versões, no YouTube você encontra várias versões da Martha Argerich tocando em várias fases da vida dela diferentes, com orquestras diferentes, esse concerto para piano de Ravel. Então, aqui estão os meus 2 concertos prediletos de piano. Um abraço, até a próxima!